Alegria, obrigado pastor Tony, obrigado Ceci aí pelo convite, muito grato por vocês. Quantos aqui me conhecem? Tem uma galera que conhece. Para quem não me conhece, assim como o Tony falou, meu nome é Lucas, estou aqui com a minha esposa linda, sei que ela vai ficar com vergonha, mas é aquela linda ali, ó. Tá ali minha filha Alice, o Daniel já tá lá na salinha. A Alice tem vergonha, o Daniel já é descarado, já sai correndo, tá nem vendo. E para mim é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. E o meu desejo no meu coração que as palavras que venham ser ditas aqui nesse lugar não venham a ser pela minha impulsão, por aquilo que está no meu coração, mas que venha a ser diretamente de Deus. Que eu só venha ser um canal aqui para te abençoar, para te direcionar, para te motivar, para falar que você é importante para Deus e que Deus está esperando você se mover e fazer a obra dele. Amém? Antes da gente começar, vamos orar, vamos agradecer a Deus esse tempo, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite, obrigado por essa oportunidade. Deus, que o Teu Espírito, ó Deus, continue fluindo nesse lugar, assim desde o início, ó Pai, com as canções, com tudo que já aconteceu. Ó Pai, que não venha ser eu essa noite, mas venha ser o Teu Espírito Santo, usando a minha vida, Senhor, com toda humildade, Senhor, com todo o temor no coração, ó Pai. Ó Deus, nós repreendemos toda ação maligna, tudo aquilo que queira roubar a semente da Tua palavra, que é poderosa, Deus amado, que quebra grilhões, ó Deus, que, Senhor, cura, Senhor, as pessoas, ó Pai. Nós pedimos a Ti, Senhor, sinta-se à vontade nesse lugar, ó Pai. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém, glória a Deus. Queria que você abrisse comigo 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. No louvor, Deus já me deu a resposta da palavra de hoje. E você vai entender o porquê. Todos abriram? Amém? Amém. A palavra de Deus diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. É um versículo curto, mas se esse versículo ele se torna uma verdade na tua vida, na minha vida, somos capazes de usufruir e de entrar em uma dimensão que nós jamais pensaremos em estar. E já que esse versículo ele diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, o tema da mensagem de hoje é: não é pelo que vemos, é pelo que cremos, seguimos com fé. Esse é o tema. E eu fico pensando, o que leva uma pessoa, o que leva um ser humano, depois que conhece a esse amor, um amor que constrange, um amor que ele não vê o nível do teu pecado, um amor que ele não quer saber se você está desesperado, se você está vivendo uma vida oprimida, um amor que ele é capaz de entrar e penetrar em lugares que remédio nenhum pode entrar, droga nenhuma pode satisfazer, nada, somente esse amor ele pode fazer. E a gente, sabe, fica pensando, como que uma pessoa ela consegue abrir mão, talvez, de coisas que fazem parte do seu cotidiano? Como que pessoas conseguem, talvez, sabe, abrir mão do emprego, de uma vida talvez bem sucedida? Como pessoas conseguem abrir mão tão fácil dos seus bens materiais para servir a esse Deus? Para servir pessoas falhas, pessoas que muitas das vezes estendemos a mão para ajudar e pessoas que falam mal da gente, pessoas que motivamos elas a viverem o propósito de Deus, mas que muitas das vezes falam mal da gente. Somente esse amor consegue fazer isso. Porque a fé ela faz isso, ela faz você fazer as coisas não pelo que você está vendo. Ai, coitado dele, eu vou fazer porque ele merece. Não, nós fazemos porque nós não estamos vendo nada, mas a fé nos impulsiona a levantar pessoas. A fé nos impulsiona a levantar pessoas para viverem o seu propósito. O Evangelho, ele não é algo confortável. O Evangelho, ele é desconfortável. Porque quando você vive verdadeiramente o Evangelho, ele vai tirar você de um estágio de comodismo. Você está sentado, o teu pastor ele olha para você, você não quer fazer um curso de liderança? Você não quer servir na obra como atalaia, como intercessor? E às vezes você cruza o braço e você fala, não, tá bom aqui, eu não quero fazer nada.
O evangelho ele não é conforto, ele é desconfortável. É por isso que tem muitos pregando o evangelho mesmo sabendo que se alguém entrar pode matá-lo. As pessoas que hoje pregam o evangelho mediante uma perseguição, eles têm a convicção do que estão fazendo, porque eles entendem quem eles são. Eles entendem que se algo acontecer, aonde eles vão estar. Eles entendem que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Esse é o evangelho. O evangelho não é um caminho de facilidades, é um caminho estreito. Muitas pessoas que eu já conheci, a partir do momento que entraram na igreja, entregaram sua vida para Jesus, participavam de muitas campanhas para conseguir uma casa própria, um carro legal, talvez uma família, filhos, bens materiais, e foram pessoas que se frustraram. Foram pessoas que não entenderam que o evangelho não é um evangelho de facilidades. Evangelho é porta estreita. A gente vai passar por lutas, a gente vai passar por dificuldades, mas maior o que está conosco. Deus ele é aquele que ele te dá algo no momento certo. Primeiro ele te prepara para depois ele te dá. Deus ele preparou a minha vida para que eu pudesse ter uma família. Deus preparou o meu coração para que eu pudesse aceitar um casamento. Deus preparou o meu coração para que eu pudesse me movimentar em fazer a obra dele, porque enquanto eu não morresse para mim mesmo, jamais eu estaria aqui. Então, evangelho não tem a ver sobre as nossas vontades, mas sobre as vontades de Deus. Jesus estava no céu junto ao Pai, com todo o privilégio, rodeado por anjos, sendo adorado, santo, santo, é o Senhor dos exércitos. Mas Deus enviou ele à terra. Ele se tornou semelhante a homens. Foi humilhado, caluniado, zombado, cuspido, sangrou no madeiro. Por amor a quem? A pessoas que eram falhas. Mas Deus ele fez isso porque ele acredita em mim e ele acredita em você. Ele fez isso porque ele sabe que o papel que os anjos queriam fazer, ele entregou à sua igreja. É por isso que o evangelho ele não parou até hoje, mediante tanta perseguição. Ontem tivemos ali o final ali do Desconecta, e o pastor que pregou, o Daniel, ele falou sobre as marcas do anticristo. E às vezes a gente espera um homem se manifestar, mas é um sistema que está oprimindo a igreja, tentando calar a igreja, tentando fechar a igreja, mas a igreja continua de pé. A igreja continua se movendo, porque nós não estamos se movendo pelo que vemos, nós estamos se movendo pelo que cremos. Nós cremos sim que famílias vão se converter, nós cremos sim que muitos filhos sairão das drogas, que muitos que estão na prostituição, eles abandonarão essa vida para viver o evangelho, mas eles precisam da igreja para que anuncie o evangelho. Então nós não se movemos pelo que vemos, nós se movemos pelo que cremos. Muitos são perseguidos e morrem por essa causa, pela causa do evangelho. Muitos até hoje morrem pela causa do evangelho. Eu sigo uma pessoa nas redes sociais que ele é um missionário num lugar muito perseguido. Eu conheci por acaso através de alguns missionários. Ele não tem nome no seu Facebook, é um monte de letra aleatória, e ele só posta os seus trabalhos. E esses dias ele postou um trabalho, ele postou uma foto onde o irmão dele estava num lugar pregando o evangelho, e pessoas entraram fazendo com que ele negasse o nome de Jesus. Bateram naquele rapaz de uma forma onde ele quebrou os 2 braços, as 2 pernas. Ele ficou que nem uma múmia enfaixado. E ele pediu orações. E esse pedido chegou até mim através do direct. Ore pelo meu irmão, que não negou o nome de Jesus. Sofreu, mas não negou o nome de Jesus. Porque eles entendem que eles vivem não pelo que eles veem, mas eles vivem pela fé. Então, devemos entender que o viver é Cristo e morrer é lucro. João 12, 24 vai dizer que: digo verdadeiramente que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Eu e minha esposa, nós cuidamos de jovens, assim como foi dito aqui. E a gente sabe que cuidar de jovem não é fácil. Talvez tenha alguns pais que falam assim: eu tenho filhos jovens e não é fácil cuidar. Imagina, a gente que cuida deles. Então a gente conduz uma galera que, por não compreender quem eles são em Cristo,
eles não conseguem compreender qual é o propósito dele nessa terra. E aí o questionamento deles é o quê? Cara, eu não sei o que Deus quer para mim. Eu não sei, cara, eu vejo que para todo mundo dá certo, mas eu não sei o que Deus quer de mim, o que Deus quer para minha vida. E qual que é a minha resposta para eles? Eu digo para eles, morra para você mesmo e viva para Deus, e você saberá qual é o propósito de Deus para a tua vida. Você saberá qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Se você me perguntar, Lucas, quais eram as tuas vontades quando você se converteu? Minhas vontades eram muitas, muitas. Mas só que aos poucos o Evangelho ele começou a me moldar. Ele começou a me mostrar o que era ser um verdadeiro cristão. O que era ser uma pessoa que não vinha ser, sabe, motivo de fracasso ou de desonra, mas um motivo de exemplo e de testemunho. Sabemos que em Pentecoste, quando aqueles homens esperavam que do céu descesse o Espírito Santo, eles foram revestidos, mas para testemunhar. Sejam minhas testemunhas em Samaria, em Jerusalém e aos confins das terras. Eles receberam poder para testemunhar. Simplesmente isso. E às vezes a gente fala, cara, eu quero ser cheio porque eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo. E às vezes o teu testemunho não é testemunho bom. Às vezes dentro da família, como foi dito aqui, que o nosso primeiro exemplo como missão tem que ser dentro da nossa família. É nesse lugar que nós temos que alcançar pessoas. Eu escutava uma pregação esses dias, onde uma pessoa falava, cara, o cara quer ir para a África, mas ele não consegue atravessar a rua e falar para o vizinho dele, bom dia. Ele não consegue atravessar a rua do outro lado e falar, e aí cara, boa tarde, tudo bem? Mas ele quer ir para a África. Ele quer ir para tantos lugares. É por isso que o Evangelho ele não é confortável, ele é desconfortável. Ele mexe com o nosso ser. Ele transforma o nosso caráter. Ele nos move em fazer coisas que jamais você pensaria em fazer. Esses dias uma pessoa foi na minha loja e eu perguntei para ele, sempre foi vontade sua ser pastor? Ele falou, não. Mas quando a gente começa a largar a mão de algumas coisas, quando a gente começa, sabe, a renunciar a algumas coisas, a gente vai vivendo, sabe, não pelo que vemos, mas pelo que cremos. E a gente vai seguindo em fé, e quando você menos espera, você está numa posição que você jamais pensaria em estar. É por isso que quando o teu pastor falar para você, ei, faça um curso de células, se torne um líder, não enxergue lá na frente, porque se você enxergar lá na frente, você não vai querer chegar lá, porque você vai falar, meu, cuidar de gente é ruim, eu prefiro pegar um cachorrinho. Estou mentindo? Eu prefiro pegar um cachorrinho. Hoje as pessoas estão vivendo assim, elas preferem cuidar de um animal. Esse dia eu conversava com uma pessoa, ela falava assim, eu estou gastando 3 mil por mês no meu cachorro. Eu, caramba, sério, fora a ração. E a ração é muito cara. Mas pergunta para essa pessoa se ela quer abrir mão de algumas coisas na vida dela para cuidar de pessoas. E nós precisamos cuidar de pessoas. Pessoas estão carentes. Pessoas precisam de um abraço. Pessoas precisam ouvir do amor de Jesus. E se esse amor foi derramado sobre a igreja precisa manifestar esse amor. Se ficarmos parados e não manifestarmos esse amor, as pessoas jamais saberão qual é esse amor. Então, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Não questione qual é o propósito de Deus para a sua vida. Comece hoje. Pergunte para o seu pastor, o que eu posso fazer aqui nessa igreja? Tem muita coisa para fazer. Mas às vezes aquilo que você vai fazer, quer fazer, não é a vontade de Deus. Eu entrei na igreja, me chamaram para fazer curso de célula. Falei, eu faço nada, tá maluco? Eu via os líderes correndo para lá e para cá, e a comida, e se preocupando com isso, e tem que limpar a casa, e tu tem cachorro, tu tem que deixar a casa em ordem para todo mundo chegar. A galera ainda vai embora, fala, mano, tu sentiu o cheiro daquela casa, os cachorros, tu viu a criança do cara, não parava de chorar. Eu falei, eu cuidar de célula? Nunca na minha vida. Mas quando eu comecei a ver o amor e a paixão que eles tinham por vidas, eu falei, cara, que é isso, mano? Que é isso? Aquele cara entrou com um casamento destruído, hoje ele está restaurado com a família dele dentro dessa célula. Aquele cara entrou aqui testemunhando, sabe que ele não consegue largar as drogas. Hoje o cara, mano, está fazendo escola de líderes. Mano, eu quero fazer também. Aí Deus falou para mim, e aí?
tu gosta disso, 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 tu vai ter que abrir mão. Eu gostava de lutar. Já lutei uns campeonatos. Meu sonho era ir pro MMA. Meu sonho era ir pro UFC. Tenho muitos amigos que falam, cara, por que tu não volta? Eu falei, não, cara, 32 anos, já tá casado, barrigudo, não tem como mais voltar, não. Mas eu lutava em umas categorias surreal, onde eu pagava um preço, onde eu emagrecia 9 quilos em uma semana. E aí chegou um dia que minha esposa falou assim pra mim, se você fizesse isso pra Jesus, com certeza ele ia te colocar em lugares altos. Mas você tá fazendo isso aí, cara, em busca de um prêmio, que, mano, logo mais ninguém vai lembrar. Quebrantou meu coração aquilo ali. Porque eu não conseguia abrir mão de algo, por isso que eu não conseguia viver outro. Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus jamais vai tirar algo da tua vida para colocar algo que não seja maior do que aquilo que você teve que abrir mão. Então eu tenho certeza que Deus está falando contigo que tu tem que abrir algo, a mão de algo, porque aquilo que Deus tem para entregar na tua mão é muito maior do que aquilo que você tem que abrir mão. E eu comecei a abrir mão. Quando eu menos esperei, eu comecei a ser convidado para ministrar, fui convidado para supervisionar, e hoje estou aqui. Lucas, você queria estar aí? Não. Não queria não. Mas só que Deus, Ele te conduz. Quando tu entrega a tua vida na mão dEle, já não é mais você. Gálatas 2:20 vai dizer, já não mais sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. A vida que levo no corpo eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esse é o Evangelho. Abre mão que você vai ver o que é viver o propósito de Deus. É só a introdução, irmão, nem comecei. Tony, eu tenho mais uns minutinhos aí? Cadê o Tony? Amém. Olha aí, ó. Então, amém. Somente assim você viverá, se você saber o que é viver uma vida submissa a Deus. Aí sim você viverá o propósito que Deus tem para a tua vida. O texto de João 12:24, ele deixa claro que se o grão, ele não cair e ele morrer, não vai adiantar nada, ele não vai dar fruto. Mas ele fala que se ele cair e morrer, ele vai dar fruto. Ano do quebrantamento, precisamos cair, precisamos nos quebrantar, precisamos fazer morrer o nosso eu. E o nosso eu não nos deixa viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. O nosso eu, ele sempre vai ao contrário da vontade de Deus. Olha o que a serpente fala para Eva. Ei, tá vendo aquela árvore? Por que você não come daquele fruto? E aí então Eva fala, não, eu não posso. Se eu comer eu vou morrer. E o que a serpente ela continua falando? Não, mas se você comer, você vai ser igual a Deus. Eu? Tá louco? O eu dela, eu? Ela foi lá e foi. Você é igual a Deus? Eu, o meu eu. Quando você não mata o seu eu, ele sempre vai estar em primeiro lugar. Nunca vai estar à vontade de Deus. É por isso que a gente vê muito missionário cumprindo o ID, sem se importar com a sua vida, porque ele sabe que a sua vida já não é mais sua. E aqui vai dizer que se o grão não cair, ele não morrer, ele não vai dar fruto. O segredo do Evangelho não é permanecer vivo no meu eu, mas é morrer o meu eu, para que eu possa viver a vontade de Deus na minha vida. Eu preciso perder o controle da minha vida e deixar com que Deus tome o controle dela, porque já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, a proposta de Satanás a esse mundo é exatamente isso. Não morra para você. Não morra para você. Pois ele sabe que se você morrer para você mesmo, você vai viver para a vontade de Deus. E não podemos esquecer que Satanás ele oferece propostas. Mas Deus, ele é o único que estabelece propósitos. Satanás ele vai te oferecer uma proposta. Cara, foi bom esse culto, mas eu tenho uma proposta para você. Tem um emprego para você que tu vai trabalhar até meia-noite, tu vai ganhar o dobro do que tu ganha. Pastor, eu tive uma proposta maravilhosa, mas só que eu vou ter que abandonar aí uns cultos. Talvez eu não tenha nem folga, porque agora eu vou ganhar o dobro. Talvez o inimigo ele ofereça propostas, mas Deus estabelece propósito. E quando Deus estabelece propósito, jamais ele vai estabelecer algo para você que vai te afastar da igreja. Ele jamais vai te oferecer algo que vai fazer com que você abandone a comunhão, com que você não tenha tempo para a tua família, para os teus filhos. Satanás oferece propostas, mas só que Deus estabelece propósitos. Esse é o nosso Deus.
Hebreus 10, 38 ao 39, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. E eu te pergunto, o que é retroceder? Quantas vezes talvez você pensou em retroceder? Porque o segredo do evangelho não é apenas começar. O segredo do evangelho, independente do jeito que você comece, é terminar bem. Porque tem muitos que aceitam Jesus, começam a ser conduzidos pelo Espírito Santo, mas na melhor oportunidade estão vendendo Jesus por 30 moedas. Começaram bem, mas no meio do caminho se venderam. Mas só que nós vemos que aqueles que não retrocedem, talvez é aqueles que começam com uma insegurança, com um certo temor no coração. E agora, o que será da minha vida? Mas só que no dia que Jesus voltar, serão aqueles que estarão com o Senhor na glória. Muitos começam muito bem, mas só que param no meio do caminho. E eu creio que Deus, Ele está, tocando o teu coração nessa noite. Porque Deus, Ele sabe quem somos. Ele sabe de que maneira nós estamos conduzindo a nossa vida cristã. Se eu não estou sendo exemplo para ninguém, é porque eu ainda não morri. Porque se eu morrer, eu vou dar frutos. E o segredo do evangelho é isso: quanto mais eu morro, quanto mais eu dou fruto. Quanto mais o meu eu é enterrado, mais Cristo vive em mim. É por isso que nós precisamos se mover. Retroceder é voltar atrás, é recuar, voltar atrás no tempo, desistir, não dar continuidade. Retroceder o plano de Deus na sua vida. Depois de muitos conselhos, resolveu retroceder. Confesso para você que já aconteceram momentos na minha vida que eu pensei em retroceder. Às vezes a gente está aqui, mas com um temor muito grande no coração, porque eu já pensei em parar, eu já pensei em desistir, eu já pensei em largar tudo. Mas só que Deus, Ele fala com a gente, Deus usa pessoas para falar com a gente. Às vezes a gente se sente tão pecador, tão inútil, tão falho, tão pequeno. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Às vezes você está aqui fraco, o amor de Deus, Ele está nesse lugar, e na tua fraqueza, Deus, Ele está te aperfeiçoando. Deus, Ele está moldando o teu caráter. Deus, Ele está te conduzindo a um lugar que você não quer estar, mas é lá que Deus vai te usar para ganhar vidas. E quando você se movimenta, quando você toma uma atitude, o inimigo, ele fica furioso. Ele quer atacar a tua família, teus filhos, a tua casa, o teu emprego. Eu sempre digo isso. Quando eu me converti, eu cheguei para o meu supervisor e falei: cara, eu me batizei ontem. Era 2 de dezembro de 2012. Aí ele falou: Lucas, eu tenho algo para falar para você. Você sabe que isso pode comprometer o teu emprego? Eu falei para ele: cara, chega de mentira. Você ganha muito dinheiro através daquilo que eu tenho feito para você. Chega de mentira. Ele falou: é contigo mesmo, cara. E o tempo passou. Eu falei para minha mulher: talvez eu seja mandado embora. Ele já sabe que eu aceitei Jesus, que eu me batizei, e aquilo que eu fazia de errado eu falei que não vou mais fazer. Esse foi o primeiro a ser mandado embora. Teve uma investigação da federal, tinha muito dinheiro que ele colocou na conta, foi o primeiro a ser mandado embora. E eu continuei, eu falei: sim, eu ganho tão pouco nessa empresa. O dono dessa empresa chegou para mim: cara, diante da tua honestidade, eu estou aumentando o teu salário. Ele quase dobrou o meu salário. E no outro mês teve dissídio, meu salário aumentou mais um pouco. E no meio do caminho, pessoas foram se convertendo naquele lugar. Eu tomei a ceia num domingo, e na segunda-feira eu estava pedindo perdão para as pessoas que eu não gostava daquela empresa. Lucas, mas era a tua vontade? Não era a minha vontade, mas alguém estava me conduzindo a fazer isso. No meio do caminho, entrou um novo gerente. E pensa num cara espírita, mexia com coisa ruim, difícil. A Tayla estava grávida, ganhou neném, Alice tinha 1 mês. Ele chegou para mim e falou: Lucas, você é muito bom no que você faz. Eu estou vendo que você está numa correria tremenda aqui dentro. Levanta mais uma pessoa para trabalhar com você. Eu falei: pô, é verdade. A gente está atendendo tanto lugar, eu vou levantar mais uma pessoa. Chamei uma pessoa para trabalhar comigo. Em uma semana ele falou: cara, vai ter um corte, eu estou te desligando. Pensa,
E aí ele falou ainda para mim assim, cara, mas eu não vou tirar o teu convênio não, sei que tu tem filha pequena, eu vou deixar o teu convênio. Aí teve uma vez que a Tayla precisou do convênio, a gente foi usar, o convênio estava cancelado. Dolorido no coração fiquei, pensa. Mas só que naquele dia que eu recebi a minha demissão, eu olhava para ele e falava, porta que Deus abre, ninguém fecha, mas porta que Deus fecha, ninguém abre. Meu patrão estava na Itália, quando ele voltou, ele ficou sabendo que eu tinha sido mandado embora. Uma investigação aconteceu dentro daquela empresa, e foi descoberto grandes coisas, que aquele rapaz estava roubando a empresa. Ele foi mandado embora naquele dia, e no mesmo dia eu recebi uma ligação, Lucas, pode voltar aqui está o teu uniforme, não precisa nem trazer teus documentos, eu estou te contratando novamente. E outra, teve aumento de salário, e você vai receber um novo aumento de salário. Isso é o Evangelho. Quando você começa a se movimentar, quando você começa a fazer, o inimigo ele vai ficar furioso. Talvez você está tendo prejuízo nesses dias, talvez algumas coisas estão acontecendo na sua vida. Entenda que é um processo de Deus para você, porque Deus está criando maturidade, Deus está te dando sabedoria, entendimento, para que você cresça, porque Deus ele quer te colocar, sabe, em uma nova estação, há uma nova temporada chegando para você, por isso será necessário passar por isso. Eu fico imaginando quantas pessoas que pregam o Evangelho, que talvez ficam desesperados, como eu vou pagar a igreja esse mês? Tantos irmãos que, sabe, estão negligenciando o seu compromisso com a obra, e agora o que eu vou fazer? Mas só que eles esperam no Senhor, eles não andam, sabe, pelo que eles estão vendo, eles andam, sabe, pelo aquilo que eles creem. É por isso que a igreja está de pé até hoje. Porque mesmo que você pare de dar o seu dízimo, a sua oferta, Deus vai levantar pessoas que o pastor nem imagina. Eu conversava com um pastor no meu começo de Ajope, e eu falei para ele, cara, eu queria que tu me ajudasse, é o meu começo, eu estou meio perdido. Ele falou, Lucas, o Evangelho não é sobre as tuas habilidades, sobre a tua capacidade, isso não vai dar crescimento, mas quanto você morrer para você, mais você vai ver as coisas de Deus acontecendo. E assim tem sido na minha família, na minha casa, em tudo que eu faço. Eu entendo que Deus ele está na frente, Deus ele está cuidando. Lucas, o que tu está vendo lá na frente? Eu não estou vendo nada, mas o primeiro degrau eu já subi. Isso é confiar, isso é fé. Então, continuando aqui, a fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. A fé ela torna o cristão mais forte. Se você está forte, é porque a fé tem deixado você forte. Quanto mais fé você tem em Deus, mais forte você se torna. Porque você já não confia mais no teu salário, você já não confia mais nas tuas condições financeiras. Você começa a confiar mais em Deus do que tudo, porque Deus é suficiente na tua vida. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Olha quanta gente saindo da igreja para ir para a macumba, para ir para o budismo, para ir para o islã, para ir para tantas outras religiões, porque nunca reconheceram o verdadeiro amor, nunca reconheceram o verdadeiro mestre, nunca reconheceu que Jesus é o único caminho que nos conduz ao Pai. Homens e mulheres que se frustraram, porque talvez não alcançaram aquilo que eles almejavam dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade, se frustraram com um pastor, com um líder, e retrocederam. E tu acha que Deus se agrada dessas pessoas? Deus não se agrada. E o nosso papel é interceder, para que as escamas caiam dos olhos. É por isso que esse texto diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Muitas pessoas estão abandonando a fé. Não abandone a fé por qualquer coisa. Eu não sei o que você está passando, mas Deus ele sabe, não abandone a fé por qualquer coisa. Você sem fé, você fica desestabilizado. Você sem fé, você já não consegue mais confiar no amor e no poder de Deus. Não perca a tua fé. Mateus 24:12 diz assim, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. O amor de muitos está se esfriando, é porque eles perderam a fé. E quando alguém perde a fé, ele retrocede. Quantos pastores desistiram nessa pandemia?
Quantos missionários entregaram a chuteira nessa pandemia? Quantos líderes falaram: pastor, vou fechar minha célula, é só um tempo, tá pastor? Depois a gente volta. Até hoje não voltaram com as suas células, porque eles nunca entenderam que o evangelho não tem nada a ver com eles, tem a ver com o Senhor. O evangelho não tem nada a ver contigo, meu irmão. O evangelho tem a ver com vidas. Nós estamos aqui para servir a Deus, para servir pessoas. Nós não estamos aqui para ser servido. Não esteja nesse lugar para ganhar status, uma medalha de honra. Você está fazendo mais que aquele, porque quanto menor você for, maior você será no reino de Deus. Esse é o segredo do evangelho. Então, há uma frase de um avivalista chamado John MacArthur, que ele diz assim: a igreja não é perfeita e nunca foi. Algumas pessoas usam esse fato como desculpa para manter-se afastados da igreja, dizendo: eu gostaria de frequentar uma igreja, mas há muitos hipócritas ali. Neste caso, eu penso: venha, temos um lugar para mais um. Você vê que pessoas, elas vivem passando por igrejas e igrejas, procurando um lugar perfeito. Não existe lugar perfeito. O único lugar perfeito é o céu. O dia que você estiver lá, você não vai ver fofoca, você não vai ver intriga, você não vai ver um falando mal do outro, a falta de perdão, você não vai ver isso, porque isso será o céu. E muitas pessoas procuram uma igreja perfeita, porque elas estão vivendo pelo que elas estão vendo, e não pelo aquilo que ela crê. Pessoas que se acham perfeitas nunca encontrarão um lugar perfeito, sempre irão se questionar. Então, somos as pessoas que Deus escolheu para implantar o evangelho, que transforma, que cura, que ressuscita pessoas, sabe, que está num leito de enfermidade. Nós temos um Deus que é capaz de curar qualquer enfermidade. Nós temos um Deus que resgata os filhos que estão perdidos. Nós temos um Deus, sabe, que Ele não faz com que aquele lugar de prostituição ele se feche, mas é um Deus que converte aqueles que estão se prostituindo. Nós temos um Deus que Ele não vai apenas fechar uma boca de tráfico, mas Ele é um Deus que converte os traficantes. Esse é o nosso Deus. Eu sempre falo: meu Deus, fecha essas bocas de tráfico. Quantos jovens se destruindo nas drogas. E Deus sempre fala para mim: eles precisam ouvir do amor de Jesus, para que eles possam, sabe, reconhecer a Deus, e naquele lugar levar o amor de Deus, levar esse amor transformador. Se eu falar para você quem eu fui no meu passado, talvez você fale: pastor, tira esse menino do púlpito. Tenho essa cara aqui de quietinho, de bonzinho, mas nunca fui assim. Já vivi no mundo do crime. Já usei muita droga. Já fiz muito aquela menina ali chorar. A nossa primeira filha, quando ela ficou grávida, a gente estava se separando. Sabe o que eu pedi a Deus? Deus, leva essa criança. Deixa eu viver minha vida. Nós retornamos para a igreja. Retornamos não, né? Começamos. E sabe o que aconteceu? Ela perdeu. Com 8 meses e meio. Foi um abalo para mim, rasgou meu coração aquilo. E Deus falava para mim: filho, eu estou virando uma página da tua vida, porque a partir de hoje eu estou escrevendo uma nova. Às vezes vai ser necessário perder para ganhar. E talvez você perdeu alguém, sabe, nessa pandemia, no luto, você está vivendo dias de luto. Talvez você perdeu alguém no teu casamento, você perdeu um filho. Eu não sei qual é o teu momento, mas deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes é necessário perder. Porque quando perdemos, Deus sempre vai colocar algo melhor. Hoje eu tenho 2 filhos. Naquele parto ela não poderia mais ser mãe, porque eu arrancar tudo que tem dentro ali, eu não sei o que é. Trompa, tripa, ovário, tudo ali. Ela não ia poder mais ter filho. Minha sogra assinou um termo, porque talvez ela morreria naquela mesa de parto. Sabe o que aconteceu? Deus enviou um anjo. Entre o médico naquela sala: o que está acontecendo aí? Explicar a situação. Ele falou: não, ninguém vai tocar nela, deixa que eu vejo o que está acontecendo. A criança estava virada para cima, por isso que teria que fazer uma cirurgia de emergência para poder remover. Aquele médico, ele coloca a mão, vira aquela criança e tira ela, coloca na mão do outro médico e fala: aí ó, tá feito, e sai. Até hoje eu não sei quem foi aquele médico. Ela ficou com todos os órgãos, só poderia ter filho depois de 2 anos. Está aqui meus 2 filhos, para honra e glória do Senhor. Aplauda o nome de Jesus. Porque quando você vive pela fé, não é pelo que você vê, é pelo que você crê.
Talvez, sabe, algumas coisas fizeram com que os teus sonhos fossem apagados. Talvez as tuas frustrações apagaram os sonhos que você tinha para a tua família. Mas continue crendo, porque se você enxergar apenas as circunstâncias, você nunca vai saber o que é viver pela fé. E viver pela fé é entender que a nossa confiança está em Deus, que no momento certo Ele vai entregar o que Ele tem para te entregar. No momento certo teu marido vai se converter. No momento certo teu filho vai voltar para os caminhos do Senhor, porque existe uma promessa para você. Satanás tem propostas, mas Deus tem promessas. E creia em nome de Jesus. Quero partir para o final. Queria chamar o pessoal do louvor. Capítulo 11 de Hebreus fala sobre a galeria da fé, onde pessoas comuns, assim como eu e você, foram pessoas movidas pela fé. Foram pessoas que não viam nada, mas foram pessoas que andaram confiantes em Deus. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar onde eu te mostrarei. Senhor, que terra é essa? Eu não sei, mas pela fé eu vou lá. Ele está aqui na galeria da fé. Homens e mulheres que confiaram no Senhor, que não abriram mão por conta da pressão, por conta da perseguição, por conta do que passaram, estão na galeria da fé. E talvez um dia alguém possa escrever um livro, e talvez a tua história possa estar nesse livro, de alguém que perseverou, de alguém que não abriu mão, de alguém que continuou, sabe, amando a Deus, continuou fazendo aquilo que Deus tinha para a sua vida, e não se importou pelas circunstâncias, porque vivia pela fé, não vivia por aquilo que via. Ninguém agrada a Deus sem fé. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Muitas pessoas têm buscado doutrina de demônios, religiões, porque querem satisfazer algo dentro de si. Pessoas vazias que não compreenderam o que é andar pela fé. Esses dias eu falava no culto de jovens que um satanista muito conhecido na África do Sul se converteu. E sabe como ele se converteu? Ele foi fazer uma entrevista numa rádio, assim como nós temos a nossa rádio, a Nova FM. E naquele lugar ele não conhecia ninguém, e simplesmente ele falou das suas teorias, dos seus objetivos, que eles estavam crescendo, que a igreja deles satanista estava crescendo, no maior número de pessoas que eles estavam alcançando eram jovens, e eles estavam pedindo uma estratégia para Satanás para alcançar mais vidas. E no final daquela matéria, aquela mulher deu um abraço nele. E naquele abraço ele falou: que abraço é esse? Eu nunca recebi um abraço desse na minha vida. O que está acontecendo comigo? Que abraço é esse? Ela apenas deu um abraço nele. E ele foi para casa. Chegou em casa, ele tentou invocar os seus espíritos, ele não conseguia. Ele tentou consultar Satanás para fazer um sacrifício, para que ele pudesse ter mais evidências, para que ele ficasse mais conhecido. Ele não conseguiu. Em determinado momento ele se ajoelhou, e Jesus entrou em cena. E quando Jesus entra em cena, eu duvido que alguém não se humilhe, eu duvido que um joelho não se dobre. Jesus entrou em cena. Eu sabe o que aconteceu? Ele falou: se tu és Jesus mesmo, mostra aí teus poderes. Se tu és Jesus mesmo, mostra aí alguma coisa, faz aí alguma coisa. Eu não acredito em tu. Aí Jesus falou: vou te mostrar, vem aqui. Ele relata que Jesus abraçou ele. Não falou uma palavra, somente abraçou aquele homem. Vai dizer que ele se converteu naquele dia. Ele chegou na sua igreja onde eles adoravam Satanás. Ele disse assim: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Jesus vive. Eu não sei o que está conhecendo, mas a partir de um abraço de alguém que hoje eu sei que é uma cristã, que não me condenou, não apontou o dedo para mim, apenas me abraçou. E esse amor se encontrou comigo. E hoje esse camarada, ele é convertido. Se você vê quantos seguidores ele tinha antes de conhecer Jesus, ele tinha milhares. Vai ver quantos seguidores ele tem hoje. Um monte de gente parou de seguir ele porque ele conheceu Jesus. E sabe o que eu quero te falar? Vão ter pessoas que vai parar de andar contigo porque você anda com Jesus. Vão ter lugares que já não vai ser mais para você porque você anda com Jesus. Vão ter coisas que vão sumir da tua vida porque agora você anda com Jesus. Porque o evangelho é perder para ganhar.
Ele perdeu muitos seguidores, mas ele ganhou a eternidade. E os missionários que hoje empregam a palavra, homens e mulheres que um dia adoravam bruxos, adoravam demônios, que hoje adoram o nome do Senhor, foram homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus, que abriram mão da sua vida. E por isso que o evangelho continua crescendo do jeito que está. Eu queria, sabe, que você fechasse seus olhos. Somente quem crê em Jesus tem a noção da sua identidade em Cristo. Quando sabemos quem somos, tudo muda. Muitas pessoas desanimam facilmente, porque acreditam que aquilo que fazem determina quem elas são. Deixa eu te falar algo nessa noite. O que você faz não te determina. O que te determina é o teu coração grato a Deus, submisso a Deus. É a tua vida cheia do Espírito Santo, você sendo testemunha na tua casa, no teu trabalho, na tua vizinhança. Isso vai determinar a tua identidade em Cristo. 1 Pedro 2,9 vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a luz. Jesus não tirou você das trevas, não me tirou das trevas, para que nós venhamos continuar sentados num banco de uma cadeira. Jesus nos tirou das trevas, sabe, e nos colocou em sua maravilhosa luz, porque Ele quer nos tornar luz em ambientes escuros, e quando a luz ela entra nas trevas, tudo muda, as coisas se tornam diferentes. Um abraço mudou uma história, um abraço fez com que uma pessoa viesse a desfrutar da eternidade. Agora aquele homem não vai falar mais de Satanás e os seus demônios, agora aquele homem vai falar de Jesus Cristo. E se eu te perguntar quanta abobrinha eu e você não falava antes de Jesus, e agora nós com Jesus, por que não falamos tantas coisas que alcancem pessoas? Somos uma geração escolhida por Deus para viver os seus propósitos. No Evangelho de João 14, 5 ao 7 diz assim: disse-lhes Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês a conhecem e o têm visto. Jesus, ele era a figura de Deus na terra. Ele era filho de Deus. Tudo que Jesus fazia era expressando a glória de Deus. E Ele nos ensinou que a nossa vida é uma vida que deve expressar a glória de Deus. Você na sua casa expresse a glória de Deus. No teu trabalho expresse a glória de Deus. Pessoas não precisam, sabe, se conectar a Cristo através daquilo que você fala. As tuas atitudes, elas valem muito mais do que você fala. Porque tem muita gente falando, mas não está fazendo. Pastor, eu quero fazer isso, pastor, eu quero fazer aquilo. Cara, eu vou te convidar para tu fazer isso daí. Pastor, isso aí é difícil. Isso aí eu não quero. Pô, cara, mas tu toda hora quer fazer e tal. Faça. É vontade de Deus. Tiago 1,3 vai dizer: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Muitos desanimaram porque deixaram de perseverar. Mas eles não deixaram de perseverar por conta da opressão, por conta do luto, por conta da dor, por conta de algum trauma. Eles deixaram de perseverar por causa da fé. Porque o texto ele é bem claro: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quanto mais fé você tem, mais perseverança você vai ter. Porque a fé ela vem primeiro. Eu preciso acreditar que algo vai acontecer mesmo que eu não esteja vendo. Eu preciso acreditar que a minha família vai voltar para Jesus mesmo que eu não esteja vendo. Eu preciso acreditar que a minha célula ela vai crescer mesmo que eu tenha 5, 6 pessoas. Eu preciso acreditar que o Evangelho está expandindo mesmo que meus olhos não estejam vendo nada. Porque caminhamos pelo que cremos, não pelo que vemos. E para encerrar, Romanos 8, 16 ao 17 diz assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Nenhum sofrimento é eterno, mas ele é necessário, faz parte de um processo. Jesus sofreu. Nenhum sacrifício na terra
será maior do que aquilo que foi feito lá na cruz. Mas somos participantes desse sofrimento. Somos perseguidos porque Ele foi perseguido. Somos caluniados porque Ele foi caluniado. Somos apedrejados porque Ele foi apedrejado. Nos colocam numa cruz porque Ele foi para uma cruz. Mas o mais importante de tudo é que Cristo reina. O mais importante de tudo, que Ele está em nós. E através de nós, a sua obra ela tem dado continuidade. Muitos começaram a pregar depois de Pentecostes. E se hoje a igreja está de pé, é porque nós acreditamos nesse Deus. É porque nós acreditamos nesse poder, nós acreditamos nessa autoridade. Estamos aqui ouvindo o Evangelho, mas tem muita gente batendo bundinha por aí. Nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, sendo confrontados a fazer a diferença, mas tem muita gente por aí se perdendo, se destruindo, porque não conheceram esse Jesus. É por isso que nós precisamos se movimentar. Não é uma multidão que vai fazer diferença, porque um com Deus é maioria. Você e Deus é maioria. Ah, só eu na minha casa sou cristão. Como é difícil, você e Deus é maioria. Continue perseverante, continue com fé. Você vai ver a sua família aos pés do Senhor. Enquanto nós iremos, cantar uma canção. Eu nem preguei o esboço que eu ia pregar aqui. Vixe, agora que eu estou vendo, eu conduzi a mensagem, mas Deus Ele quis falar isso aqui nessa noite. Eu queria, te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse suas mãos no coração. Nós sabemos como os dias são maus. E como a perseguição, ela tem sido constante contra a igreja. Existe um sistema querendo calar a igreja. Existe um sistema querendo calar eu e você. Enquanto nós estamos aqui adorando livremente a Deus, tem pessoas que estão intocadas dentro de cavernas, que não podem nem tocar um instrumento, não podem nem fazer um barulho, não pode dar um glória a Deus alto. Esses dias eu conversava com uma pessoa, eu falava, mano, como que os caras conseguem orar em voz alta nesses lugares de perseguição? Aí falaram para mim, eles vão lá para o meio do deserto, aonde está quase 0 grau, e lá eles começam a gritar bem alto: Jesus, glória a Deus, Senhor, obrigado por tudo. Porque os ventos começam, a eliminar aquela voz. E eles começam a expressar a sua adoração a Deus. Eles começam a gritar em 0 graus. E a gente está num ambiente tão gostoso como esse, mas a gente não consegue dar um glória a Deus. A gente não consegue dar um aleluia. Um cristão verdadeiro é uma pessoa estranha em todos os sentidos. Ele sente um amor supremo por alguém que ele nunca viu. Ele conversa familiarmente todos os dias com alguém que ele não pode ver. Espera ir aos céus pelo méritos de outros. Esvazia-se para que possa estar cheio. Admite estar errado para que possa ser declarado certo. Ele desce para que possa ir mais alto. É mais forte quando ele é mais fraco. É mais rico quando é mais pobre. É mais feliz quando se sente o pior. Ele morre para que possa viver. Renuncia para que possa ter. Doa para que possa manter. Vê o invisível, ouve o inaudível e conhece o que excede todo entendimento. Será que eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Será que eu posso ouvir um aleluia nessa noite? Para o mundo nós somos estranhos. Conhecemos um Deus que nós nunca vimos. Falamos com um Deus que às vezes fica em silêncio, nem nos responde. Mas é um Deus que está centrado no trono. É um Deus que reina. É um Deus que está preparando morada. E eles só saberão que esse Deus existe no dia que a trombeta tocar. Muitos estão brincando. Muitos estão negligenciando a sua fé. Muitos estão fazendo as suas vontades, esquecendo de fazer a vontade de Deus. Mas seremos cobrados um dia por isso. Talvez pessoas precisavam ouvir o Evangelho, não pela minha boca, mas pela tua boca. Mas que por alguma negligência, foi outro que falou de Jesus. E quando alguém não ouve o Evangelho pela nossa boca, o inimigo ele sempre vai estar pronto para falar daquilo que ele quer fazer naquela vida. Então, é uma noite onde a gente vai começar a refletir qual é a maneira de evangelho que a gente está vivendo. O que esses homens que pregam o evangelho por aí, o que eles viram de tão bom?
Homens que talvez dependem da tua oferta. Homens que talvez não tenham onde morar, moram na casa de aluguel, moram de favor. Mas o que motiva esses homens? É Jesus, é o Espírito Santo. Eles só estão fazendo aquilo que eles não queriam fazer, porque eles tiveram que abrir mão. E quando você abre mão, já não é mais você que conduz a tua vida, é Jesus. Talvez, sabe, aqui nessa noite existem chamados missionários. Eu vejo tanta gente que fala, cara, eu quero ir para aquele lugar, eu quero ir para esse lugar. Mas quando você vê os vídeos missionários, você não vê jovens, você só vê pessoas mais velhas. Porque ninguém mais tem interesse de abrir mão. As pessoas hoje querem juntar dinheiro, querem ter a melhor casa, o melhor carro, mas não querem abrir mão para viver o propósito de Deus. E talvez se você tem um chamado missionário, eu quero, sabe, te conhecer. Eu quero que você venha aqui na frente, eu quero orar pela tua vida. Você sabe que o teu lugar é exatamente aonde Deus já preparou o lugar para você anunciar o Evangelho. E eu creio que Deus vai levantar muitos missionários nesses dias, e serão jovens, homens tementes, cheios do Espírito Santo. Não é uma geração que será movida pelo emocional, porque quando o emocional acabar, tudo vai morrer. Mas é uma geração que vai ter convicção naquilo que está fazendo, porque vai dar continuidade. Eu falei isso ontem na conferência. Quando uma geração ela nasce de forma emocional, logo depois ela morre, porque quando você está emocionado, uma hora a tua emoção ela vai embora e já era. O desejo de fazer, o desejo de ir lá, acabou. Mas quando você tem convicção que Jesus ele é tudo na tua vida, que Ele tem algo para você, você compreende que aquilo que Ele tem para você é muito maior do que as tuas vontades. Então se você tem um chamado missionário, eu quero orar pela tua vida. Talvez o teu chamado missionário não seja na África, não seja em outros países, mas o teu maior chamado missionário seja dentro da tua casa, seja da tua família. Onde foi dito que Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele sujou as mãos. E às vezes para lavar os pés de alguém você vai ter que sujar a mão, mas você é puro perante a Deus. Às vezes Deus vai te colocar em ambientes que não é para você estar, mas é naquele lugar que você vai ter que lavar pés. Você vai ter que lavar, sabe, pés, porque as pessoas precisam conhecer que a igreja ela não quer se sujar para trazer os perdidos, para atrair os perdidos. Muitas das vezes você vai ter que sujar as tuas mãos para que as pessoas tenham os seus pés limpos. E é por isso que, sabe, o Senhor está te chamando nessa noite. Vamos louvar o nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o céu. Fala, Senhor, obrigado pela minha vida, Senhor. Obrigado porque já não vive mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se entrega a Ele nesta noite.